Olá, meus irmãos, uma boa noite para você que está nos assistindo, né? Um bom dia, boa tarde também, né? A gente não sabe o horário que os nossos alunos vão estar assistindo. Pastor, tudo bem? Como Beleza? vai? Tudo na paz aí? Tudo na paz, graças a Deus. Que bom, estamos de volta, né? Exatamente. Iniciar o ano com um novo tema, Isso. uma nova proposta. Está de volta, né? Com os Sim. nossos alunos aí. Aproveitar esse tempo bom. Novo cenário, né? Estamos olha aí com só. um novo cenário. Muito Tá aqui legal, né? com esse parte de fundo bem bacana, né? Graças a Deus, estamos iniciando um novo ciclo na nossa escola bíblica dominical. Bacana, tem coisa boa nesse ano aí, hein? Com certeza, muita coisa interessante, muitos temas interessantes, né? Temas relevantes. E também alguns sonhos e propostas, né, que a gente vai tentar desenvolver esse ano. Verdade. Se Deus quiser e assim permitir, Amém. nós vamos colocar em prática. Então, fique atento aí, temos algumas novidades, né? Dentro do tempo certo, a gente vai soltando e compartilhando com os nossos alunos. E hoje, aula inaugural do nosso primeiro trimestre, vamos estudar essa revista aqui, ó, Chamada para Adoração. Eu achei interessante que a primeira lição da revista chama assim, os 3 livros menos estudados da Bíblia. Eu achei interessante, né, a provocação do autor da revista, né, de falar isso, né, falar, olha, esses livros não são tão estudados, tão lidos pelas pessoas, mas são livros importantes, né, pastor? Sem dúvida. Principalmente números, né? O pessoal acaba pulando ali, porque tem aquela sequência ali do censo que Moisés faz com o povo, né? Então tem muitos nomes, tem um pouco ali até uma espécie de uma primeira genealogia ali do povo de Deus, né? Então o pessoal acaba pulando. E também Levítico, por exemplo, o pessoal pensa muito que é um livro voltado aos sacerdotes, né? A questão dos sacrifícios, todos aqueles rituais, então todas aquelas orientações, e aí o pessoal acaba pulando, né? E também Deuteronômio é uma cópia, né? É uma segunda versão de tudo aquilo que veio antes, né? Sim. Então o pessoal fala assim, olha, então esses 3 livros aqui vão dar um jeitinho de pular. Se a gente entender um pouco de Gênesis, entendeu mais ou menos aí como que a banda toca no livro de Êxodo, então para nós aqui o Pentateuco está completo, né? E aí eu acho, Lucas, que a gente perde muito. A gente perde, por exemplo, a noção de que Deus pede para Moisés contar o povo. E por que ele pede para contar? Entendeu? Isso é interessante. O nosso Deus que é organizado, o nosso Deus que quer mostrar essa organização e através da sua organização revelar a sua glória. Aí você vê as minúcias do cuidado de Deus, tanto espiritualmente falando como socialmente falando, e também socialmente com as questões de saúde física ali em Levíticos. Por que isso? Por que aquilo? Porque essa temática da santidade do povo de Deus, que é algo que também acho que a gente vai se perdendo, né? E Deuteronômio com aquela proposta assim bem clássica do Oriente Médio, né? Assim, de um acordo, né? Sim. E parece-me que Moisés segue essa trilha, talvez tenha ouvido isso lá com Faraó, né? E tal, lá no Egito, de que os reis faziam seus acordos, as suas alianças, cada um tinha que cumprir as suas obrigações e tal. Ali também nós acompanhamos as suas implicações, né? Os ônus e os bônus, tal, dessa aliança, tal. Só que essas alianças eram constituídas entre reis, entre iguais, né? E aí eu acho fantástico a proposta de Deuteronômio é falar para nós o seguinte, olha, Deus é soberano, Deus é supremo, e Ele escolheu vocês, povo, Sim. falho,
povo que murmura, tal. Então não são iguais, mas ele estabelece a sua aliança, tem as bênçãos e tem as maldições, né? Em algum momento eu acho que a gente vai tocar nisso, que eu acho até que é mais a tua praia, né? A tua área de atuação, mostrando essa questão, sim, uma espécie de um contrato, né? Olha, se você obedecer, que a proposta de Deuteronômio é essa, né? Se você obedecer, tem essa bênção, você vai colher isso, isso e isso. Agora, se você desobedecer, você vai ser punido nisso, você vai deixar de ter isso, né? E aí eu penso que esses 3 livros, de uma forma bem equivocada, como o autor coloca e você reforça, é deixado de lado, sendo que temos aí lições preciosas, né? Sim, exatamente. E aqui, nessa aula, nós vamos tentar, né, passar esses pontos, assim, bem, de uma maneira... sobrevoando, né, esses 3 livros, passando por algumas questões que chamam a nossa atenção, mas o nosso convite, né, que nós estendemos aos nossos alunos é que acompanhem a IBD, porque lá nós vamos aprofundar esse estudo e vamos tentar entender o que esses livros, né, podem nos ensinar ainda hoje. Sim, né? Essa é sempre uma coisa que eu, quando eu vou me debruçar sobre um livro do Antigo Testamento, né? O que esse livro contribui, por exemplo, para a história da salvação, sim, né? Interessante. E o que esse livro ele pode me ensinar no dia de hoje. Sim. E, por exemplo, para nós que vivemos num contexto tão plural, né, de igrejas, eu acho que, por exemplo, o livro de Levítico é importantíssimo para nos dar diretrizes de questões de culto. Sim, né? claro. Nós temos um ambiente tão diversificado, né? E às vezes as pessoas até ficam assim, né? Por exemplo, puxa vida, confusas, né? Confusas. Será que isso pode fazer no culto? Qual que é a maneira correta de adorar a Deus, Sim. né? E aí Levítico chega para nós, né? Eu não estou falando que nós vamos seguir Levítico, mas ele nos dá umas diretrizes muito importantes na questão de culto, por exemplo. Sim. E a questão de culto tem a ver assim com aquilo que Deus ordenou e com aquilo que Deus não ordenou. E aí eu acho que você toca num ponto interessante, que hoje as pessoas estão muito voltadas assim, olha, eu gosto dessa prática, eu pessoalmente quero isso, mas a questão do ato do culto, da celebração pública do povo de Deus tem um padrão, né? Ela tem um script, né? Então assim, não é aquilo que eu quero, ou seja, não é do jeito que nós queremos. Então Deus já estabeleceu. Haja vista que, para mim também, a proposta de Levítico é mostrar que existem os verdadeiros adoradores e existem os falsos adoradores. E isso depois a gente vê, inclusive, no ministério de Jesus, né? É claro que ali ele não estava citando diretamente o livro de Levítico, mas quando ele está com a mulher samaritana, né? Fala, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos aquilo que conhecemos. E ali a discussão, a conversa é sobre adoração. Sim. E o Pai, olha que interessante, né? O Pai está procurando quem? Os verdadeiros adoradores, né? Então, os verdadeiros adoradores que seguem à risca aquilo que Deus disse. É claro que nós também precisamos tomar cuidado com o legalismo e tal. É claro que a gente tem essa consciência. É bom a gente falar, porque senão alguém pode falar, olha, então do jeito que eles estão falando aí, a gente vai ser meio que... Só seguir Levítico e tá tudo certo. Meio que taxados assim como judeus. Não é isso que nós estamos falando. Mas assim, tem um padrão, tem um jeito de adorar. Certo. Que Deus recebe e tem um jeito que Deus não recebe. E aí Jesus fala também muito sobre isso, né? Olha, vocês me adoram em vão. Eles estavam adorando, mas era uma adoração vã. Porque não era do coração, não era sincero e tal. E a gente vai aprendendo tudo isso. E também eu acho interessante para essa questão mais plural e diversificada que você está falando, quando a gente ouve, por exemplo, não sei se você já ouviu, algumas pessoas de forma muito equivocada e eu acho até que inocente, né? Falando assim, em alguns contextos. No contexto batista parece que não tem muito, mas não, eu sou levita.
sabe? Ah, já ouvi. Eu sou adorador, eu canto, eu prego, eu sou como se ele fosse de uma classe distinta. Aham. E parece que ele não leu Levítico, Não né? viu. Uma vez eu falei isso, né? Para os músicos, né? Eu falei, não, mas nós somos levitas. Então, mas os levitas, lá no livro de Levítico, não, desmontavam o tabernáculo, carregavam nas costas, levava mobília, né? Então, Limpava, né? Arrumava o local de culto. O local de culto, tem a Olha questão só. da limpeza, tem a questão da organização. Sim. Lá no livro de Levítico nós temos até os utensílios do culto, Na a verdade, mobília né, do culto, né? a música só é introduzida lá em Davi, né? Sim, Se a gente for exato, ver, exato. for analisar, né? Então, Davi que organiza essa questão Sim, para os levitas. sim. Até lá, o levita não era músico. Então, por isso que eu estou falando, Sim. para a gente mostrar a relevância. Porque senão alguns dos nossos irmãos, por exemplo, têm contato com esse movimento pentecostal, esse movimento neopentecostal, onde as pessoas que tocam, e graças a Deus que elas tocam, que elas louvam a Deus, mas que se sentem superiores. E no ato do culto, e Levítico deixa claro isso para nós, o centro é Deus. E talvez, Lucas, Levítico vai nos ajudar muito a entender que o culto é para o Senhor. Legal. O culto não é para agradar o homem, não é para satisfazer os nossos anseios, não é um culto antropocêntrico, né? Mas Deus está no centro, né? Sim, e aí com a cosmovisão cristã, é claro que o nosso culto deve ser o quê? Cristocêntrico. Verdade. E também Levítico lança a luz, né? Uma sombra daquilo que viria no Novo Testamento, tal, com a chegada do Messias, que também depois o livro de Hebreus vai recuperar isso, enfim. Aí a gente precisaria depois tocar nisso, né? E falar um pouco de Hebreus, né? Sim. Mas tem a questão dos animais, né? Tem que ser um animal puro, tem que ser um animal É interessante que Hebreus, né, até no meu texto, no meu livro que eu usei bastante para consulta, ele fala que Hebreus é um comentário de Levítico. Eu achei bem interessante. Sim. Então, nós temos a grande vantagem de hoje, né, muitas pessoas já terem se debruçado, né, e inclusive o próprio autor sagrado, né, Sim. de ter comentado e nos mostrado que o verdadeiro sentido de Levítico é a pessoa de Jesus, né? Bom, vamos entrar no tema? Bora. Vamos lá, então. O texto de Levítico, só para mostrar aqui, ó, eu preciso, verdade. sou devedor aqui, a minha sogra querida, que me deu este presente, né, essa Bíblia de Estudo, NAA, Nova Almeida Atualizada. Foi a Bíblia que eu utilizei bastante para tirar as informações, né? Li outros textos também, mas eu quis trazer apenas essa Bíblia. Ela tem muitos conteúdos interessantíssimos, tá? Então, Levítico. O livro de Levítico é interessante porque se você começar a ler Levítico e não pegar a história de Êxodo, você não vai entender algumas coisas, né? Sim. Levítico ele já começa em um determinado ponto, né? E aí o que eu achei interessante é que nós vimos lá, por exemplo, em Êxodo, que Deus ele se revela ao povo, né, lá no Monte Sinai. A gente já estudou, inclusive, o livro de Êxodo, né? Vale a pena, quem está ouvindo a gente, que está chegando agora, dá uma olhada aqui no nosso canal. Nós já estudamos o livro de Êxodo, né? Fizemos um trimestre inteiro. Tem bastante coisa lá, hein? Bastante conteúdo interessante. Já está tudo organizado, as pastinhas lá, está tudo separado, a playlist, vale a pena. Isso. Então, dá uma olhadinha lá. Dá uma olhada, veja lá, faz uma maratona, né? Sim, aproveita uma boa aula, inclusive, da Cleusa, falando do tabernáculo, da vestimenta, para você meio que se ambientar aqui. Porque o tabernáculo aqui, ele é primordial para esse entendimento. Claro. O tabernáculo, Deus ele dá a ordem e é construído lá em Êxodo, né, lá nos capítulos 25 a 40. Então você vê toda a descrição do tabernáculo. E aí, o livro de Levítico, ele é escrito logo depois, né, ou seja, o conteúdo do livro de Levítico, ele acontece logo depois da construção do tabernáculo. E, lembrando aquilo que você falou, né, o livro de Levítico, ele vai estar muito relacionado a esses cerimoniais e rituais de culto a Deus executados no tabernáculo.
não é? E aí, eu quero aproveitar isso e dar a oportunidade para você falar que no seu material que você separou, você falou bastante sobre isso, né? O conteúdo dessas regras ali estabelecidas, eles tinham um propósito, né? E aí eu queria que você fosse falando para nós aí esse propósito. Eu acho que um dos propósitos seria dar coesão no povo de Deus, porque assim, a gente precisa lembrar lá em Êxodo, quando Deus fala assim, olha, esse é o meu povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, tal, e agora esse povo está sendo formado. Esse povo sai do Egito, tem a peregrinação aí no deserto que a gente vai depois tocar aqui e tal, mas esse povo precisa de identidade. Esse povo tem a visão de Moisés, né, como essa grande figura, tem a questão do tabernáculo, mas agora esse povo precisa ter essa identidade. Eu até escrevi no meu texto aqui que o povo de Deus aqui está na infância espiritual, né? Então ele precisa de umas regras, ele precisa saber como ele vai adorar, como ele vai celebrar a Deus, e aí o livro de Levítico vai mostrando para nós como nós podemos entender essa trajetória de construção do povo de Deus, né? Então, o que significa os holocaustos, o que significa a oferta dedicada a Deus, né? O povo todo na frente da tenda da congregação, dando essa ideia de coletividade. E aí eu fico pensando, Lucas, que esse livro traz algumas lições para o nosso tempo, assim, fantástico, sabe? Então, assim, você vai oferecer a sua oferta e está todo mundo vendo você ofertando. Sim. A ideia de que nós ofertamos pessoalmente, mas nós ofertamos também como coletividade. Que a gente às vezes perde isso, né? Sim. A gente fala assim nos nossos dias contemporâneos, esse é meu culto. Como se o seu culto também não tivesse ligado com a sua comunidade. A gente perde um pouco essa questão do povo de Deus, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, né? Nós vivemos um tempo em que parece que a individualidade ela é muito incentivada, né? Exacerbada até, em alguns momentos. E quando a gente lê o Pentateuco, nós vemos na verdade que a adoração ela é coletiva. É coletiva, é pública. É pública. Por exemplo, a gente vê isso direto, ordens do povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor passará no meio de vós. Isso. Então, ou seja, a chamada não é para você não é para povo. O povo inteiro precisa estar santo para Deus estar lá. Para Deus visitar, Deus visitar. Então, veja, eu acho que nós hoje, com essa questão mais contemporânea, pós-moderna e tal, a gente perdeu um pouco disso. Legal. E aí, com a pandemia, também isso foi disseminado, né? Então, a gente infelizmente ficou com essa ideia de que, olha, eu posso cultuar a Deus da minha maneira, no meu local, e a gente perde a ideia afastado do coletivo, né? E aí, por exemplo, talvez até fazer uma provocação brincando contigo, né? Foi assim, então, santificai-vos porque o Senhor vai fazer maravilhas amanhã. E o cara que ficou dormindo, ele não viu Deus passando, ele não ouviu a voz de... Enfim, ele perdeu. Então, nesse sentido, eu acho que a gente perde quando a gente não vem para a celebração coletiva, quando a gente deixa por qualquer motivo. E aí tem a questão da oferta, né? Oferta queimada. Aí Levítico fala muito, né? Isso é a oferta santíssima. Tem a questão aqui da santidade, né? Ensinar os princípios da santidade. Eu até marquei aqui, né? Oferta queimada, uma oferta específica. Eu até escrevi, uma oferta cara. Tinha que ser um macho e sem defeito. Sim. E aí, Lucas, eu não sei você, mas lendo Levítico para essa aula e para esse roteiro nosso aqui do primeiro trimestre, né? Eu fiquei impactado assim, porque tudo que é para Deus tem que ser o melhor. Exato. Tem que ser perfeito, sabe? E aí depois a minha mente assim já foi até em Jeremias, quando Jeremias fala o seguinte, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu comecei assim a pensar mil coisas. Eu acho que não vai dar tempo aqui, acho que talvez nem seja o foco, mas assim, eu fiquei pensando, será que nós entregamos o nosso melhor? Será que o nosso culto expressa a integridade do nosso ser? Porque assim, olha, a oferta queimada tem que ser um macho e sem defeito. Pode ser fêmea? Não pode ser fêmea.
Pode ser do jeito qualquer? Não pode. Se tiver uma manchinha, não pode. Se tiver um defeito de nascença, não pode. É do jeito que Deus quer. E aí eu acho que a gente faz algumas coisas do jeito que nós queremos e falamos que isso é culto. Enquanto Deus está falando assim, isso não é culto. Não foi assim. Entendeu? Então, assim, foi uma provocação que eu pensei, é uma oferta voluntária, né? Ele o trará, aqui no livro de Levítico, logo no início, né? Que a pessoa teria que trazer. Então, tem que ser voluntário. Eu fiquei pensando, né? Quando meu filho tiver um pouco maior, eu tenho que obrigar ele a vir para a igreja, ou tem que ser uma questão voluntária, né? Então, a gente precisa trazer essa reflexão de Levítico para nós. Será que a gente tem essa disposição voluntária? Sim. Aí, por exemplo, né? Olha, pastor, eu preciso entregar o dízimo, porque é minha obrigação, né? Não, irmão, tem que ser voluntário. Sim. Não, é porque Paulo falou, né, pastor? Eu falei, não, porque já estava no Antigo Testamento, já estava em Levítico, é você que vai trazer, é uma questão voluntária, é uma oferta pública. E aí, com essas demandas também do nosso tempo, da tecnologia e tal, eu fiquei pensando assim, mas tem que ser público, todo mundo tem que ver, tem que ser uma expressão coletiva, né? E às vezes a gente gosta e prioriza até algumas questões mais reservadas, mais pessoais e tal. Pensei nisso, né? E tem que ser na porta da congregação, todo mundo vai ver. E hoje a gente tem muito essa questão assim, eu quero privacidade. A gente quer privacidade em tudo, né? Sim. E aí no culto, meu amigo, nesse sentido, né? Lendo Levítico, não tem privacidade. Tá todo mundo vendo você levar sua ofertinha lá, entendeu? Eu lembrei até de Davi, né? Como que eu vou chegar diante de Deus sem nada nas mãos, né? Entendeu? Sim. Eu acho que Levítico também traz essa proposta, assim, da oferta como celebração. E aí tem várias ofertas, né? Mostrando gratidão, pecados voluntários, ou pecados da ignorância. Eu achei isso fantástico também. Sim. Não sei se você passou nessa parte assim, tipo... Tem uma coisa que eu acho, que eu gostaria de destacar, que eu acho interessante, é uma questão aí já mais de contexto, a inovação que o texto, né, e aí a diferença de Deus para os outros deuses que existiam na época, né? Era muito comum que nessa época a questão de ofertas fosse uma coisa assim, não fosse regulamentado, né? Era muito da cabeça do sacerdote. Sim. Você chegava, então, por exemplo, no Egito, né, ou na Mesopotâmia, que eram os centros, né, de adoração pagã. Então, a pessoa chegava, queria trazer uma oferta ao Deus, ficava muito na cabeça do sacerdote. Então, você trazia uma oferta, ele falou, não, isso aqui não é suficiente, tem que trazer mais, e mais, e mais. Parece algumas igrejas que a gente ouve falar hoje. Né? Meras coincidências. Aí o sacerdote hoje atual fala, né? Você não tem fé. Você não tem fé. Você não fez um propósito legal. Você quer uma bênção ainda maior, né? Para sua família, para sua plantação, você tem que trazer mais oferta. Um absurdo, né? Mas tudo bem. E aí, Deus, ele já fala o seguinte, não... aqui, para me adorar, existe regramento. E eu vou dar esse regramento para todos. Então, não é um controle de uma classe de pessoas sobre outras, né? Sim. Porque isso trazia muito poder sobre os sacerdotes. Mas os sacerdotes também tinham um enquadramento, né? Eles não podiam fugir. Exato. E aí Levítico também fala sobre isso, né? Deus tem e essa aí preocupação. Deus traz essa questão, né? De, por exemplo, de tornar acessível para o povo, a pessoa que está lá mais pequeno, né? Acesso ao culto, à prática. Não são só os abastados que podem cultuar a Deus. Eu acho bacana isso. Qualquer um. Se você pode trazer, por exemplo, ele coloca, né, em algum momento, você pode, para cultuar a Deus, você pode trazer um cabrito. Você não tem condições de trazer um cabrito. Você traz as pombinhas, traz duas rolinhas, traz duas pombinhas. Então, mas isso mostrando que o culto é acessível a todos, acessível, né? E aí a própria organização, né? De, por exemplo, você quer
adorar a Deus, você tem que trazer isso. Sim. Já era uma inovação grande, Claro. né? Porque tirava daí esse controle, esse monopólio dos sacerdotes, né? Sim, sim. Sobre a população. Não, aqui todo mundo pode me adorar. Não é o que o sacerdote A, sacerdote B está falando. É o que eu estou dizendo. E até uma questão de distinção, né? Isso daí, olha, é uma questão fora do nosso povo. Aqui no nosso povo é dentro desse regramento. Isso. Inclusive vocês que estão adorando, que vocês que estão celebrando, vocês também têm que vigiar o sacerdote. Porque o sacerdote não pode ter poder nesse sentido. Para ele até pode comer um pouco da carne lá, mas tem... Né, bem determinado o que ele pode, o que ele não pode, qual momento, qual tipo de oferta que ele tem acesso. Então, assim, parece detalhes irrelevantes para nós numa primeira leitura. Exato. Mas quando a gente se atenta àquilo que Deus estava visando com tudo isso, a gente amplia o nosso olhar. A gente vê que a questão do culto é muito mais do que simplesmente, olha, vamos cantar, vamos adorar a Deus. Não, tem uma proposta, tem um propósito de Deus nisso tudo, né? E talvez fazendo uma atualização e uma aplicação para o nosso tempo, assim, ninguém pode ter esse poder todo, né? Então, assim, qual que é a função do pastor, do líder, do missionário no Novo Testamento? Também está lá, né? Então, assim, ó, dá uma olhadinha, se o camarada não seguir essa trilha aqui, vocês podem conversar com ele lá, porque ele está fora, né? Então, assim, ó, o sacerdote, ele tem uma trilha para seguir. Não é da cabeça dele, não. Ele vai ser orientado e tal. Então, assim, fiquei pensando em tudo isso, né? E fiquei pensando na proposta semântica também de Levítico, né? Eu até anotei aqui, mais de 70 vezes a expressão santo ou santidade, revelando, né, esse padrão de Deus, mostrando aquilo que é impuro, e a expressão impuro aparecendo mais de 100 vezes. E a proposta de Levítico é levar o povo à santidade, porque o povo precisa entender, olha, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, então vocês irão celebrar o Deus Santíssimo. Então toda reverência, todo cuidado é pouco. E isso não era novo para o povo, porque lá no Êxodo o próprio Moisés ouviu isso, né? Ô Moisés, tira a sandalinha aí, deixa a Havaianas aí, alpacatas aí mais para lá assim, ó, tira o crocs aí, porque onde você está pisando é terra santa, cara. Entendeu? Assim, vocês precisam entender que é onde Deus está atuando. E aí essa proposta que você falou, né? Ó, santificai-vos porque o Senhor vai fazer maravilhas, Deus vai abençoar vocês. Sim. Tanto é que isso percorre, né, a história do povo de Deus, chega em Josué, inclusive. Em Josué também nós temos essa mesma expressão que aparece aqui em Levítico, né? Eu queria aproveitar que você comentou sobre essas expressões, né, de santo, imundo, limpo, que são expressões que ocorrem muito no livro de Levítico. E aí eu queria a gente, bem rapidamente, né, para também não tomar muito tempo, essas expressões, quando a gente lê, às vezes nos remetem a um aspecto de higiene, em alguns momentos, né? Quando na verdade o livro de Levítico não é essa a função, né, da palavra está escrita ali, né? Imundo, né? Você vê, né? Animais imundos e animais que não são limpos. Sim. Parece que é uma questão higiênica, quando na verdade não é. Essas expressões, elas remetem, como você tem falado, a uma situação de, como que eu coloquei aqui, estados rituais. E aí, eu acho que isso vai ao encontro desse tema principal que você falou, que é a santidade de Deus. Mostrar a diferença, né? Eu lembro quando a gente estudou o texto, quando a gente estudou sobre Deus, e teve uma aula, inclusive que eu acho que fui eu que dei, que falou sobre santidade, né? E a santidade, ela é percebida, né, por Deus, que Deus, ele é alguém diferente de nós, né? Totalmente outro, totalmente, né? Outro. A filosofia falaria isso, né? Totalmente outro. É uma pessoa, então a santidade, ela nada mais é do que isso. Deus, ele não é a natureza, ele é uma outra pessoa,
totalmente. Então o livro de Levítico ele vai mostrar para nós justamente como Deus é muito diferente, tanto de nós como de todos esses outros deuses que estão por aí. Exatamente. Né? Esse Deus que está aqui, ele quer as coisas, né, sem defeito, o melhor, como você tem falado. Sim, sim. Né? Se os outros deuses aceitam qualquer coisa, o nosso Deus não, ele aceita, ele quer o melhor. Porque ele já nos dá o melhor. Sim, exato. Né? Ele já nos dá o melhor, né? Ele está levando o povo justamente para uma terra que emana leite e mel. Para a terra prometida, Para a terra prometida. É o espaço onde o povo vai formar a sua identidade, né? Sim. Então, assim, o povo está sendo guiado pelo Senhor. O povo já viu maravilhas. Os líderes aqui são fantásticos, viram demonstrações do poder de Deus. E agora Deus imprimindo no povo essa ideia. Falou, olha, os outros povos fazem isso. Os outros povos se alimentam assim. Os outros povos usam a sexualidade dessa forma. Mas vocês não, vocês são santos. Isso. E por isso o contraste. Fazendo uma matemática lá em casa, né, eu vi que mais de 100 vezes aparece a expressão impuro. E 70 a expressão santo ou santidade. Mostrando que se nós não tomarmos cuidado, a gente cai na impureza. E aí eu marquei aqui, tinha a pureza cerimonial, tinha a pureza interior e tinha a pureza moral. E às vezes a gente coloca tudo num pacote só e não é assim, ou não deveria ser assim. Então no livro de Levítico, por exemplo, se a gente entender a cultura e o ambiente em que o povo estava caminhando, a gente vai entender algumas coisas. Naquela região, naquele momento histórico, naquela geografia, aquele tipo de animal não poderia ser consumido. Lembrando que na época não tinha todos os aparatos que nós temos hoje, né? Não tinha geladeira, não tínhamos como guardar lá a parte mais bacana do porquinho, né? Que é o bacon, por exemplo, e tal. Não tinha como fazer feijoada. É claro que eu estou brincando, né? Sim. Mas tem uma questão também sanitária. Tem uma questão moral. E aí a gente às vezes, Lucas, carrega o termo impuro para uma outra realidade, né? E aí as pessoas pensam até hoje e usam o texto de Levítico, por exemplo, para condenar o uso de alguns alimentos e tal, não sei o quê. Mas na realidade Deus estava querendo mostrar essa distinção. O meu povo é um povo diferente. E porque ele é diferente, ele tem uma alimentação diferente, ele tem uma proposta ritual, cerimonial diferente. A gente precisa lembrar que naquela época culto era ritual e cerimonial. É cerimonial, né? Era um cerimonial. Então, tinha lá todos os passos e tal, enfim, era bem estabelecido. Então, o meu povo é um povo diferenciado. E aí em Levítico nós temos, por exemplo, propostas de Deus de bênçãos, mas mostrando também aquilo que o povo que não teme a Ele, os outros povos, faziam. Ali nós temos orientações sobre sexualidade que a gente às vezes passa batido, Lucas. Lá já diz que adultério não é aprovado por Deus, ninguém pode ficar olhando a mulher do próximo, a mulher do pai, que é o que vai acontecer em Corinto. Pois é. Tá vendo? Então, Deus já tinha revelado. Vai tocar, por exemplo, nas questões do mesmo sexo. Por que não pode? Está lá. Sim. Bem claro, a gente depois vai estudar com profundidade. Tem as questões, por exemplo, e aí, na minha opinião, Paulo também vai falar sobre isso, né? Quase que aberrações de seres humanos tendo sexualidade com animais, já está no livro Levítico. O ciclo menstrual também das mulheres, né, dos também, irmãos, essa é a questão do parentesco. Enfim, Deus preocupado com a dinâmica do povo. Como que esse povo vai viver rumo a essa terra? Eu tenho o melhor para o meu povo e quero que, enquanto o meu povo está caminhando rumo à terra prometida, a nova Canaã e tal, não sei o quê, as pessoas percebam que esse povo é diferente, né? Sim. Então, tem essa questão da impureza nesse sentido, da cerimonial, e aí tem que colocar em prática a questão da santidade. É um padrão
Nós não podemos nos relacionar com Deus que é santo sem buscar a santidade. Sim. Faz sentido, né? Então, tem que mostrar essa questão da impureza. Tem questões ali, para mim, até quase que clínicas, né? De saúde mesmo, Sim. coletiva. Saúde pública, Saúde né? pública, sanitárias, né? A questão da limpeza, da higiene, do cuidado. Lembrando que naquela época não tinha tudo aquilo que a gente tem hoje, né? Tinha a questão da lepra, que era algo que ninguém sabia como lidar, como tratar. Então, olha, tem que ficar separado. Tinha a questão, por exemplo, do contato com os mortos, né? Como que fazia isso? Não podia. Até mesmo por uma questão de evitar a transmissão, né, de doenças, né, toda essa questão. Então eu acho que o livro de Levítico traz para nós essa proposta também, né? Sim. Então assim, olha, vocês precisam preservar e conservar a santidade. E aí, isso, na minha visão, é a base para a construção de uma cultura que você comentou, né, para o povo de Deus, que até então tinha como único referencial a cultura egípcia. Sim, né? sim, então, isso eu acho fantástico no livro de Levítico, né? Hoje em dia fala-se tanto sobre isso, né? Essa questão cultural, né? Não somente dentro da igreja, mas como a igreja ela influencia ou lida com questões culturais, né? Eu acho que o livro de Levítico é interessante porque ele nos dá algumas diretrizes, ele coloca alguns pontos, né? O povo de Deus acabou de sair do Egito, então o único referencial que eles têm é o Egito. Né? E uma cultura milenar, como naquela época já era o Egito, né? Uma cultura unificada e forte, que já influenciava o povo, tanto é que muitos tinham nomes egípcios. Moisés, por exemplo, é um nome egípcio. Sim. Então, a preocupação de Deus é o seguinte: formar um povo, né, com uma identidade cultural ao redor do próprio Deus, né? Por isso é essa questão da santidade, né? As festas, né, que ele vai estabelecer, né? Eu até separei aqui, ele estabelece o dia da expiação, né? Ou seja, ele constrói uma festa para o povo ao redor do perdão dos pecados. Olha só que coisa maravilhosa. Sim. Né? Já é a manifestação da graça. Manifestação da graça. Então, assim, esse povo que tem Deus no centro, porque assim, a ideia é essa, né? Isso. O tabernáculo está aqui. A nuvem vai guiando o povo. Então, o povo vai ficar em volta de Deus. Então, quem fica em volta de Deus, logo é contagiado pelo caráter de Deus. Legal. Então, se o caráter de Deus é santo, esse povo tem que ser santo. E a cultura desse povo deve mostrar o quê? A santidade. Então, por exemplo, lendo Levítico à luz do Egito, a gente entende profundamente porque Deus deu várias dessas diretrizes. Olha, se no Egito essa questão da sexualidade era bem frouxa, aqui não. O nosso povo tem outra cultura. Sim. Se lá no Egito podia comer de qualquer jeito, então aqui a gente tem outra cultura. Para mim, mais uma vez, mostrando essa centralidade de Deus e mostrando do jeito que Deus quer. Legal. Aí a gente, mas pode isso? Não, é do jeito que Deus quer. E aí eu acho que é uma falha muito grande das pessoas hoje, né, Lucas? E Paulo fala isso em Gálatas, pegar também essas questões da lei hoje e aplicar, né? Da lei do passado, né? Sim. E aplicar hoje, né? Olha, isso, não, nós estamos no Brasil, nós estamos na América Latina. Temos nada a ver com aquela cultura. E algumas questões, talvez, a gente até não entenda muito. Sim. Mas era uma cultura completamente distinta da nossa. Acho que daí a nossa pergunta deve ser o seguinte: quais aspectos culturais do Brasil chocam com a santidade de Deus? A santidade de Deus, sim, exato. Como eu posso, dentro da cultura brasileira, né, expressar a santidade de Deus de uma maneira melhor? Sim, exato. Acho que é isso que o livro de Levítico ele vai nos ajudar, vai mostrar. E né? talvez também, Lucas, mostrar que o povo de Deus tem uma fonte. Isso. A fonte é Deus. Lá, aqui, é a pura revelação de Deus. E hoje também é a pura revelação de Deus, agora revelada no sentido de ter o texto sagrado. Então, qual que é a nossa cultura? E aí vem aquelas brincadeiras que eu sempre faço, né?
que é a fala da mãe, né? Mas está todo mundo falando, está todo mundo fazendo. Não, mas está todo mundo, mas nós não somos todo mundo. Sim. Nós somos uma, entre aspas, né? Uma subcultura dentro da nossa cultura. E cabe a nós, e o livro de Levítico também passa essa ideia, de que nós temos a missão de levar essa cultura de Deus, de santidade, para as próximas gerações. Que é um desafio para o povo também. É verdade. Porque aquele povo havia visto as maravilhas. Tanto é que lá em Levítico 11:45, né, o texto diz assim: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Então eles viram. Agora eles precisam contar para os filhos, e aí Deus vai falar o seguinte: ó, então vocês serão santos porque eu sou santo. Então, porque vocês viram o meu poder, vocês precisam caminhar na santidade. Certo. Então conta para as próximas gerações, alimenta isso. E aí a questão cultural, como que isso se dá? No caso deles, com os rituais, com as festas, e nas festas conta-se a história da libertação de Deus, enfim. E aí Deus vai criando todo esse ambiente onde essa história da redenção vai sendo retroalimentada dentro do povo. Mas você imagina a molecadinha lá, ouvindo Moisés, Arão e tal, contando as histórias. Oh, você lembra como a gente passou lá, né, terra seca e tal, a gente olhou para trás, os cavalos e os cavaleiros lá, imagina, cara. Sim. Essa era justamente o objetivo, a proposta, né? Das festas, né? Das festas, né? Que a criança chegasse, pai, por que a gente celebra essa festa? É isso, Por exato. que é isso? O que significa? A da Páscoa, né? Principalmente e tal, não sei o quê, né? Bom, a gente falou bastante sobre Levítico. Temos mais alguma coisa que precisamos falar? Acho que não. Acho que a gente pode caminhar para Números Certo. e depois para Deuteronômio, né? O livro de Números eu acho que vai ser o mais Sim. rápido, né? Também acho. Porque o livro de Números, ele é um texto narrativo, e aí eu até separei aqui, ele é um texto narrativo e intermeado com alguns momentos em que a lei é falada, né? Então eu separei aqui, ó, do capítulo de Êxodo 19, 1 até Números 10, o povo está no Sinai e Deus está transmitindo a lei. Então todo esse tempo, todo esse momento é um momento em que o povo está lá no Sinai, naquele lugar ali, e Deus está revelando a sua lei. De Números 10, 11 até 12, 16, é a jornada do povo saindo de Sinai indo até Cádiz. Sim, né? Verdade. E aí, ali acontece o grande, talvez, momento divisor de águas, né? Entre o povo que entrou e não entrou na Terra Prometida. Tá né? bom, Aquela, né, o momento em que eles enviam os espias, Os espias, né? E aí os espias trazem aquele relatório, né, desanimador, tal, e o povo se rebela contra Deus, e Deus fala, não, vão ficar 40 anos no deserto e vocês não vão entrar na Terra Prometida. E aí, de Números 13, 1 até 19, 22, nós temos mais uma transmissão da lei em Cádiz, né? E de Números 20, 1 até o 22, 1 é a jornada de Cádiz às Campinas de Moabe, que é o momento em que o povo está se preparando já. O livro de Números não há uma narrativa desses 40 anos no deserto, né? Há apenas uma enumeração dos pontos em que o povo ficou acampado, né? Mas nós não sabemos, há um vácuo ali, não sabemos o que aconteceu. O texto de Números somente fala, né, que o povo ficou 40 anos no deserto, fala da morte de Arão, e aí o povo já está nas Campinas de Moabe, se preparando para atravessar o Jordão e conquistar a terra. Sim. Né? E aí de Números 22, 2 até o 36, 13, nós temos mais uma transmissão da lei nas Campinas de Moabe. Alguma coisa a falar? Há os momentos de censo, né, do povo, você comentou, Sim, né, no sim. início da nossa aula. Do registro, né? Registro. Então Deus pede para registrar o povo e alguém vai falar assim, por que vocês hoje, por exemplo, vocês priorizam e vocês falam de membresia de igreja?
Importante, né? Deus pede para contar, para saber quais são as famílias. É interessante isso, Legal. né? Então a gente às vezes pensa que o povo de Deus, ele está organizado em volta de Deus, mas o povo tem que ser desorganizado, porque a nossa cultura, e aí mais uma vez, né? A nossa cultura brasileira é uma cultura de desorganização. Então a gente acha que, para ser povo de Deus, para ser da igreja, é só chegar. Não é assim. E aí Números, para mim, traz essa lição. É verdade. Deus é organizado. Por isso que tem hall de membros. Por isso que depois Davi vai falar que os nossos dias são escritos no livro de Deus. Por isso que depois Apocalipse vai para mim, já estou linkando tudo, né? Ligando tudo. Vai ter o livro da vida. Então está escrito. Por exemplo, para nós como igreja, precisamos saber quem somos, quantos somos, quais são as famílias, quantas famílias somos. Lembrando que assim, Números também poderia ser chamado, e era chamado pelos israelitas, né, como no deserto. Isso. Então narra essa história, essa trajetória. E eu fico pensando assim, Lucas, por que Deus pediu para contar tudo isso? Será que não tem algo pedagógico por detrás disso? Será que nós não precisamos contar e anotar e reviver algumas das histórias? Porque, por exemplo, é deserto, é 40 anos. E a gente às vezes, aí falando bem entre aspas assim, numa linguagem mais metafórica, a gente passa pelo deserto na vida, mas a gente não gosta de lembrar do deserto. Eu passei agora há pouco tempo, né? 2 anos de um deserto assim na saúde terrível, mas a gente não gosta de lembrar. Agora Deus fala assim, não, registra aí quais foram as lições e quantas coisas a gente aprende no deserto. O deserto é importante. Em nenhum momento faltou maná. Exatamente. E aí, o que acontece no deserto? O povo vai reclamar. Vai falar que está cansado do maná. E lembra que eu sempre comento, né? Estou com saudade das cebolas bravas do Egito, pepino, melancia, melão. São alimentos, para mim, pelo menos, um tanto quanto indigestos. A minha nutricionista fala assim, você que tem problema de intestino, evita esses alimentos aí, porque eles são um tanto quanto indigestos. E aí você imagina comer isso daí lá naquela região, naquele calor. Tá entendendo? E assim, eles têm memórias, e aí eu acho interessante isso, eles têm memórias do tempo da escravidão. E eles estão reclamando daquilo que Deus está suprindo, Lucas. Então, qual que é a mensagem do livro de Lucas? Senão, assim, o povo falha. Porque ao invés do povo celebrar, a gente está saindo de Levítico. É celebração, é adoração, é festa. O povo está reclamando. Aí tem aquela questão lá, né? Quando Deus fala assim, vocês querem carne? Então vou mandar as codornizes e tal. Tem aquela situação lá. Eu acho aquela fantástica. Vocês vão comer até sair pela orelha. Sai pelo nariz, pela orelha e tal. Vocês não vão aguentar mais comer e tal. Ou seja, entendam que eu sou o Deus provedor. Entendam que eu estou sustentando vocês. E talvez para os nossos alunos e alunas, quem está passando pelo deserto da vida, né, confie que Deus vai sustentar, que Deus vai dar os recursos, que Deus vai suprir. Não murmure. Também Números traz para nós essa situação da murmuração, né? O povo já reclamava lá antes de sair da terra, né? E agora nesse processo aí de trajetória, de caminhada e tal, eu fico imaginando, Lucas, como que é viver acampado 40 anos e tal, enfim. Mas o livro de Números traz todas essas lições maravilhosas para nós, né? Com certeza. Mostra que Deus está preocupado com o seu povo, com a sua missão, com a sua vocação, que Deus não abandonou. O povo reclama, o povo murmura, o povo não agradece, mas Deus continua sendo fiel e tal. Então, assim, isso é algo para a gente trazer para nós, né? Apesar de nós, Deus é fiel, e Paulo já disse isso, né? Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo, né? Amém. E também, em Números, nós temos a expressão de Deus, né? Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Né? E quantas promessas que o povo tinha e o povo não se deliciou, né? Não desfrutou disso. Né? Interessante também, só a última colocação, que Deus pune os rebeldes, né? E a gente hoje, na nossa cultura, a gente valoriza a rebeldia. A gente exalta a rebeldia, a gente acha bonito a pessoa rebelde. No livro de Números, os rebeldes são castigados. Não são exaltados. Não. Né?
porque o princípio de Deus que vem de Êxodo, passa e perpassa por Levítico e chega aqui para nós, é um padrão de obediência, né, Lucas? Então, o obediente, ele não é uma pessoa que gosta da revolta, da rebeldia, Sim. da desobediência, não. A cultura, lembra? Como você falou, a cultura de Deus é a cultura da obediência. O desobediente já ficou lá para trás, é Adão. E aqui, mais uma vez, Deus mostrando aquele que seria o obediente. Segundo Paulo, né? Obediente até a morte, vírgula, morte de cruz e tal, sim, né? Sim, é verdade. E aí o autor aos Hebreus, que faz uma boa leitura do Pentateuco, fala, olha, Jesus obedeceu. Ele aprendeu a obediência. Eu acho interessante aquela frase de Hebreus. Ele aprendeu a obediência, né? Então, assim, o nosso Senhor não reclamou, o povo reclamou. E aqui, assim, o povo falha na sua missão. Certo. Eu fiquei pensando assim, será que nós falhamos na missão de Deus? Então Deus fala assim, ide por todo mundo. Aí a gente fala, Senhor, é muita coisa. A gente murmura, né? Sim. Senhor, mas cadê os recursos? Não, confia em mim, eu vou conceder, eu vou abençoar e tal. Mas vamos para Deuteronômio, senão a gente vai ficar aqui em números. Não, mas, às vezes, eu estava achando que Números ia ser o livro que, assim, menos a gente ia comentar muita coisa, mas é bom, porque isso mostra o quão rico a palavra de Deus é. Sem dúvida. E que, às vezes, alguns detalhes que nós não visualizamos, outras pessoas visualizam. Sim. Né? E aí podem nos abençoar com essas considerações, com esses pontos, né? Sim. É aquele texto de Timóteo, né? 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus, toda ela é útil. Sim, né? para ensino. Então, toda a palavra de verdade. Deus é útil. Né? Até mesmo a genealogia lá, que vai claro, contando, sem dúvida, tudo sem dúvida. que está aqui Faz sentido. é importante e vai servir para nós em algum momento. E eu achei interessante, talvez para arrematar aí a questão de números, né? Somente 3 homens chegam ao final lá do livro, né? Que Moisés, Sim. Josué e Caleb, né? E dos 3, somente 2 entram, né? Verdade, Tem isso daí também, verdade. né? Então, assim, para a gente ficar atento, esperto, alerta, né? Sim. Cuidado, hein? Vigia, irmão. Lembra de Jesus? Vigia, vigiar e orar, né? Então, assim, posso ficar murmurando, reclamando? Vigia. Se acerta verdade. com o Senhor. Então, vai lá na festa da expiação, peça perdão e tal. Ou seja, toma conta da sua vida, para de reclamar. Tenha uma postura alegre. Outra coisa que eu acho que durante as aulas aí, eu acho que até que tem que ser a Cleusa para dar essa aula, porque ela tem conhecimento nessa área, né? Por que eles chegaram tão assim, desesperançosos da terra, né? E depois eles têm uma outra postura de alegria e tal, não sei o quê, né? Então qual que é a nossa visão também, né? Quando Deus envia a gente, né? Eu fiquei lembrando assim, e aí minha cabeça voou, né? Quando Deus envia a gente para um campo missionário, a gente chega, a gente vê as dificuldades, as lutas, as provações, a gente se esquece que Deus vai abençoar, né? Verdade. Mas isso e tal, mas... E aí eu tirei essa lição também de Josué e Caleb e tal, não sei o quê, né? Mas deixa para mais para frente, a gente Maravilha. aperta esse tema aí. Sim, sim. Vamos entrar no livro de Deuteronômio. E Deuteronômio, essa palavra Deuteronômio, ela vem do grego, que significa segunda lei, né? Ou seja, há uma espécie de repetição da lei que Deus deu, né? Em 3 discursos de Moisés. Quando, na verdade, se eu não me engano, o nome desse livro no hebraico qual que é mesmo? Não lembro. No hebraico. No hebraico significa... Puxa, fugiu. A Vanessa, Fugiu dá um Google aqui. aí, Vanessa. Socorre nós aí. Fugiu, tava aqui com a ponta da língua. Agora A Vanessa vai achar aí pra nós aí, ó. hein? A Vanessa vai dar um Google. No hebraico, isso, o nome de Deuteronômio no hebraico, porque Deuteronômio é a versão grega, né? E eu não pesquisei isso aí, por isso que eu não sei. Não, eu tinha visto, mas não fugiu da minha cabeça. Bom. Se você perguntasse, por exemplo, de números eu tinha marcado aqui. Você até que falou era no deserto, né? Lá de...
Palavras ditas? Palavras, né? Palavras. Palavras de Moisés. Palavras de Moisés, é Palavras isso mesmo, de Moisés. agora lembrei, é verdade. Significa Obrigado, isso, Vanessa. né? Obrigado, viu? Olha aí, tá vendo? A Vanessa que está aí cuidando da câmera está atenta à nossa aula Tá e atenta. participando. Então você pode escrever aí, mandar seu recadinho, Isso. falar o que você quer que a gente faça aí de aula extra, Isso ou aí. seja, que a gente divulgue mais, manda aí a sua sugestão, enfim, já fiz o merchan aí das nossas aulas. Bora lá, Isso. é com você, devolvo para você a bola. Não, Palavras e é de Moisés. Palavras de Moisés, exatamente, né? Ela tem porque é uma questão cultural, inclusive, né? Sim. Do povo hebreu, né? De nomear os livros de acordo com as primeiras palavras ali que são escritas, né? Então, inclusive até o livro de Deuteronômio começa assim, Começa né? assim. Palavras de Moisés ditas e porque Moisés também era uma figura, né, um libertador, enfim, era uma pessoa bem conhecida. Assim como no Novo Testamento também, as cartas precisam mostrar quem escreveu, né? Então Sim. você tem Paulo, apóstolo, Pedro, servo de Jesus Sim, e sim. tal, João escrevendo tal, para dar credibilidade ao texto, né? E aí, então, palavras de Moisés. Moisés foi aquele que conversava com Deus. Sim, falava face a face. Face né? a face, subia lá a montanha e o pessoal pensava que ele não ia voltar mais, lembra? verdade. Lá de Êxodo. O pessoal falou, mas se esse tal de Moisés não desce mais, o Arão, faz o bezerro de ouro e tal. não sei o quê. Ou seja, ele passou muito tempo com Deus, então ele tem muito a falar, né? Sim. Diga-se de passagem, quem fica muito tempo na presença de Deus sempre tem algo a nos falar. É verdade. É verdade. É mais uma aplicação mesmo. Mas não, legal. A gente vai tendo as aplicações, a gente vai falando. Bom. E aí, qual que seria o diferencial então? Por que Moisés, por que teve que registrar um livro que se é uma repetição, né? Não, vamos assim, não é uma repetição igualzinho, né? Sim. Existem algumas questões que Moisés fala, né? Repete a lei, mas já aplicando Sim. para aquele contexto do povo, né? Por exemplo, quando Jesus fala, os fariseus perguntam para ele se podia dar carta de divórcio, né? Verdade. Jesus fala que não, que Deus criou homem e mulher, juntou, não separe o homem. E aí os fariseus falam, então por que Moisés... Na lei de Moisés, Na lei de né? Moisés fala para dar. Onde que está isso? Está em Deuteronômio. Sim. Né? E aí, qual que é a aplicação? Né? Jesus pega e fala, sim, mas não era assim. Isso foi isso foi uma concessão por causa da dureza do coração de vocês. Vocês não têm que ficar preocupados com o resultado, mas o que levou ao divórcio. Isso. Por que vocês não tratam, não ensinam fariseus, o povo a ter o coração mole e não ter o coração duro? Vocês querem jogar nas costas de Moisés. Então. E aí, a grande inovação que eu vejo aqui nesse livro de Deuteronômio é a estrutura do livro que foi escrito. E aí entra naquele ponto que você comentou, né? Uma espécie de um contrato, uma espécie né? de um contrato. Bacana. Era muito comum naquela época que quando um rei conquistasse um outro, né, ele fizesse uma espécie de uma aliança, que na verdade não é uma aliança nos termos que a gente conhece hoje. Sim. Nós vamos entender a aliança aqui como uma espécie de um acordo, né? Uma aliança de vassalagem, né? Então tinha um rei maioral mais forte que submetia o outro, né, a pagar um tributo para ele lá anual de sei lá quantas peças de prata, ouro, ou qualquer outra coisa, né? E aí eles faziam esses acordos, essas alianças, através de um documento que era esse documento que era escrito, né? E geralmente esse documento, né, esses acordos que os reis faziam, eles tinham essa estrutura que o livro de Deuteronômio repete. Isso é legal. Então, explica o que aqui é um momento muito importante, porque o povo está na terra de Moabe, né? Ali nas planícies de Moabe, está para tomar posse da terra de Canaã, né? A promessa que Deus fez lá para Abraão está se cumprindo, hein? Está se cumprindo. Deus vai estar na nossa frente, né? O que aconteceu com o povo que saiu do Egito? Foi rebelde, morreu no deserto, não aceitou o governo de Deus,
Então aí, o que Deus agora vai fazer? Gente, vamos fazer uma aliança. Aquele povo que ficou rebelde morreu, aquela geração já não está mais aqui. Agora eu quero que vocês, povo que está para cumprir a promessa, façam uma aliança comigo, né? Nos moldes dos reis que existem por aí. E aí eu acho que é um ponto de contato para que as outras culturas olhassem e falassem assim, mas a gente conhece essa estrutura. Sim. A gente não conhece o conteúdo. Esse conteúdo é diferenciado. Exato. É diferente. Mas essa estrutura a gente conhece. Sim. Tem bênçãos e maldições para quem obedece e para quem desobedece e tal, não sei o quê. Sim. E aí eu acho isso muito interessante porque o povo está para iniciar uma nova fase de conquista da terra, né? E aí Deus, ele usa essa situação para fazer, olha, vocês vão cumprir a promessa que eu dei lá para o meu servo Abraão, né? Mas vocês precisam lembrar que não é pela mão de vocês. Sim. É eu que estou dando isso. A terra é minha. Eu estou dando para vocês. É uma concessão. É uma concessão. Né? Sabe o que eu acho interessante? Ele fala assim, e tomem cuidado quando vocês chegarem lá e vocês não pensarem que foram vocês que construíram. Lembra que Deus fala lá no capítulo 6? Casas grandes, cidades fortificadas. Vocês vão desfrutar de algo... de plantações que vocês não plantaram. Para mim, sabe o que Deus está revelando aí? O conceito que nós falamos no Novo Testamento, chamado de... Mordomia? Não, graça de Deus. De graça, sim. Você desfruta de algo que você não fez nada. Sim, é verdade. E aí Jesus está sendo revelado em Deuteronômio, porque Deus está falando o seguinte, ó, eu vou fazer tudo para vocês. E aí a pergunta seria o seguinte, e nós, povo, o que a gente faz? Onde que a gente entra nesse contrato? Não, vocês obedecem e desfrutam. Sim. Não sejam rebeldes, desfrutam. Exato. Sabe, cara, muito E aí incrível. a graça de Deus escancarada, porque esse acordo, ele é celebrado? Ele é celebrado. Há um acordo aqui. Sim. Só que vejam só que a graça de Deus aconteceu antes. Antes. O povo foi liberto antes do Egito. Fantástico. Então, a lei é dada após a graça. Fantástico. Deus liberta o povo e, inclusive, ele começa o texto assim. Lembra do Shema? Sim. Né? Ele começa o seguinte: ó Israel, o Senhor é nosso Deus. É o único Senhor, né? O único Senhor. Ele ele começa lá, eu, o Deus que livrei vocês da terra do Egito, da casa de escravidão, da casa de Faraó. E aí depois disso, ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Exato. Ou seja, a graça de Deus, ela vem antes da obediência à lei. E isso é maravilhoso, né? Porque mostra para nós que desde o início a graça de Deus já estava atuando. Você quer ler aí para a gente? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí entra aquela questão, né? Culcarás os teus filhos, ou seja, vai transmitindo também para que a próxima geração tema e tal, né? E aí, o versículo 10, né? Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra, vocês não vão conquistar pela força de vocês, é minha graça, né? Sob juramento, olha aí a questão do juramento, né? Ele prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casa cheia de tudo que é bom. É quando a gente fala assim, né? Eu queria ter uma vida e comer tudo que é bom e do melhor, né? O povo aqui tem, cara, tudo que é bom. Olha aqui, casas que vocês não encheram, poços abertos que vocês não abriram, vinhais e olivais que não plantaram, e quando comeres, olha que interessante, e te fartardes, guarda-te para que não esqueças o Senhor, aí aquilo que você estava falando, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Vocês vão desfrutar de um bom momento agora, mas não se esqueçam que eu sou o Senhor, e não se esqueçam que eu tirei vocês da casa da servidão. Fantástico. Deus falando assim, não se esqueçam. E aí eu fico pensando, Lucas, se a gente tem alguns marcos de fé, para a gente também não se esquecer, né, do que Deus fez por nós. É maravilhoso, né? Como Deus,
ele abençoa primeiro o povo, ele dá a graça dele e depois ele coloca os termos da aliança, né? Por exemplo, nos 10 mandamentos, ele começa como? Ele fala assim, ó: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro ponto dos 10 mandamentos. Tinha que ficar bem estabelecido isso, né? É como se fosse o preâmbulo da Constituição. O cabeçalho. O cabeçalho. Então ele começa com esse texto. Inclusive, o judeu mesmo considera esse o primeiro mandamento. Mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Né? Sim. Aí é uma diferença de contagem, né? Mas ele considera esse o primeiro mandamento. Para nós é um título, mas para eles é um mandamento. Para eles é um mandamento. É um mandamento. Né? Bom, qual que é a estrutura, então, que o texto de Deuteronômio é feito de uma forma que represente esse contrato, essa aliança que os reis geralmente faziam, né? Então, primeiro há um preâmbulo, e aí a gente vê aqui no primeiro capítulo, versículo 1 a 5, esse preâmbulo, né? Deus ali falando, Moisés dando algumas explicações, né? Há um prólogo, que é uma espécie de antes de adentrar no assunto, há um chamado de prólogo, é uma parte, né, literária que contam o que aconteceu antes. É esse prólogo histórico. O que aconteceu antes? É uma espécie de um interlúdio, né? Sim. O pessoal que conhece música sabe muito bem disso, né? Então, do capítulo 1, verso 6 até o 4:43, Moisés está ali relembrando alguns aspectos históricos. O que aconteceu antes de nós estarmos aqui na planície de Moabe? Ele vai falar. Sabe o que eu acho aqui, Lucas? A questão pedagógica da revisão. Quando a gente fala assim, por que repetir tudo? Porque a gente se esquece. A gente não lembra mais. Às vezes nós, como professores, né, pregadores, aí alguém pode falar, mas por que falar isso de novo? Porque precisa reforçar. Tem gente que não entendeu ainda. Sim. Aí a gente passa assim, a vida toda falando, explicando algumas coisas, e tem gente que não entendeu. E nós somos assim, o ser humano é assim. Nós nos esquecemos. Nós vamos nos esquecendo, e por isso que eu acho que a gente precisa fazer marcos, né? Eu gosto daquela expressão de Salomão em Provérbios, né? Olha, tenha marcos, né, e tal. E Deus sempre fazendo isso com o povo. Olha, se lembrem, não se esqueçam. Quando você desfrutar daquela casa bacana, do vinho lá da vide, dos olivais, nas cidades bacanas. Então, toma cuidado. Eu acho que seria assim hoje. Toma cuidado quando você for promovido e você não pensar que foi a sua capacidade. Sim. Toma cuidado para quando você ganhar um dinheiro a mais, você receber uma casa boa, você for transferido para uma cidade assim, bacanérrima assim, para você ficar falando aí que foi você que conquistou, né? Sim. Foi sua pós-graduação, MBA. Lembre-se que eu que estou te orientando, né? É verdade. Quando você comprar aquele carro bacana, assim, lembra de dar glórias a meu nome, levar meu filhinho ali que está no ponto de ônibus. A gente não pensa nisso, né? Sabe? Então, assim, eu pelo menos vi isso aí. Mas segue aí. Eu falei do prólogo, né? Essa parte de história, revisando. Né? Até onde como eles chegaram ali. Isso. Do capítulo 44 até o 32, a gente vê algumas estipulações gerais, né? Há a repetição, por exemplo, dos 10 mandamentos, das questões ali do tabernáculo e tal. Do capítulo 12:1 até o 26:19, são estipulações mais específicas. Por exemplo, o que o povo deveria fazer em algumas situações. Ele vai falar, por exemplo, sobre situações de culto, ele fala sobre falsos profetas, dízimo, ele vai falar sobre dízimo, ele vai falar cuidado sobre com a terra, né? Cuidado com a terra, o ano do jubileu, terra, tal. Então ali é umas especificações, estipulações mais específicas, né? Tem a questão dos pobres, né? Olha, deixa um pouquinho aí de fruta aí nos pés aí e tal. Tem a questão da espiga lá, né? Olha, se caiu alguma, deixa ali pro pobre, estrangeiro e tal, não sei o quê. A questão da ação social tá por detrás aí e tal, né? Tem bastante, então ali você vai ver estrangeiro também, coisa, né? Tem estrangeiro. Sim, e aí é uma coisa bem interessante que também é um diferencial do povo de Deus. Sim. Né? O povo de Deus nunca é exclusivista, né?
todos que estão na terra de Israel, todos os que estão entre o povo são chamados e convocados e convidados a participar do banquete. Todos são chamados a participar das festas, todos são chamados a participar dos cultos, não é só o povo judeu. Isso é muito interessante. Ele fala que a Páscoa é para ser celebrada por todos. O estrangeiro está entre vocês, leva ele junto para participar. Porque lá ele vai ouvir. E aí, trazendo para a nossa realidade, às vezes as pessoas que são do povo de Deus querem que todas as atenções sejam dadas a elas, e não aquelas pessoas que são gentios, né, os pagãos, que ainda não conhecem a Deus. Sim. Então a gente tem que entender e explicar isso para o nosso povo. Olha, essas pessoas entre nós, elas ouvirão da nossa história. Sim. Então por que a gente repete algumas histórias da nossa comunidade de fé? Porque nós só chegamos aqui pela fé e pela mão de Deus. Então precisa contar. Que vai chegando novas pessoas, nesse caso, entre aspas, estrangeiros, que não conhecem a nossa história. Exato. E uma vez que você conhece a sua história, você começa a celebrar, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. E, assim, só para arrematar essa questão, Lucas, Jesus conta uma parábola do grande banquete, né? Sim. Sai pelas ruas, vielas, convida todo mundo e chama todo mundo, deixa todo mundo participar e tal. Todos vão. Todos, né? Então é interessante isso. Sim, sim. Mas para que ninguém pense que nós estamos caminhando aí no universalismo, não. Nós estamos falando do convite. Exatamente. Nós não estamos falando do acolhimento do povo de Deus. Agora, nem todos serão salvos nesse sentido aí do universalismo. Sim, melhor a gente falar, porque depois vai que alguém recorta só esse pedacinho assim, de forma maldosa, né? A questão aqui não é uma questão soterológica, né? De salvação. Salvífica, né? Salvífica. É questão de convívio, uma questão de trazer as pessoas para perto, que elas ouçam a mensagem que nós proclamamos, né? Legal. Há uma parte específica de bênçãos e maldições. Eu acho interessante. Né? E isso era repetido nessas alianças entre um rei mais poderoso e o outro. Ele sempre colocava isso. Se você for fiel a essa aliança que eu estou fazendo com você, vai acontecer isso, vai ter dessa bênção, papapá. Se você for rebelde e não cumprir o que aqui está estabelecido, os seus campos vão deixar de produzir, papapá. Eles falam essas maldições. E aí o interessante é que Deus, ele inclusive está aqui, só não lembro agora o versículo, né? Ele fala o seguinte: se vocês não forem fiéis aos termos dessa aliança que vocês estão fazendo comigo hoje, se vocês forem a outros deuses, eu vou começar a fazer as coisas de maneira progressiva para vocês voltarem para mim, né? Então ele fala, os campos vão deixar de produzir, mas se vocês não voltarem ainda assim, eu vou enviar as feras. Se vocês ainda não voltarem, eu vou fazer com que nações se levantem contra vocês. Se vocês não voltarem ainda assim, aí eu vou espalhar vocês entre as nações. E tudo aconteceu conforme Deus disse. Gente, é contrato, não é? Assinou o contrato. Vem Salomão depois, Lucas, e vai falar para nós: olha, não vai fazer voto com Deus. Se você for fazer voto com Deus, cumpra. Sim. E é incrível que o povo sempre falava assim: tudo que o Senhor falar, nós faremos, nós obedecemos. E nós também temos essas posturas, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Sim. Então a gente precisa ser fiel a Deus. Antigamente, pelo menos na minha adolescência, tinha muito um adesivo nos carros assim: Deus é fiel. Não sei se você pegou essa fase. Sim. Eu ficava com vontade de colar um outro adesivo: Deus é fiel, vírgula, e você? E colocar uma pergunta. Sim. Que Deus é fiel a gente já sabe. Agora, e nós somos fiéis, né? Verdade. Depois dessa estrutura das bênçãos e maldições, existiam cláusulas do documento, né? Então do capítulo 31, capítulo 31 inteiro, né? Ele vai falar dessas cláusulas, né? Algumas questões do isso que eu falei, por exemplo, agora, né? Vai estar ali no capítulo 31.
E por fim, sempre se traziam o quê? Testemunhas, né? Nenhum documento tem valor se você não tem testemunha, né? Se não tem como você comprovar aquilo lá. E aí Deus coloca aqui testemunhas, Ele fala. Eu acho muito interessante isso, como Deus, Ele, a fim de que o povo entenda, Ele abaixa o nível da mensagem para que a pessoa entenda, né? Eu lembro daquele versículo de Jesus, né? Quando está conversando com Nicodemos, ele fala: você precisa nascer de novo. Mas como que é isso? Ele fala: se eu estou falando de coisas terrenas, você não entendeu? Se eu começar a falar de coisas celestiais, como é que vocês vão entender? Você sai daqui direto para terapia. Pois é. Então, Deus, Ele é maravilhoso porque Ele quer se comunicar com a gente. E aí Ele vai falar com nós, como você já falou também sobre isso, né? Todas as vezes que um anjo veio trazer mensagem, foi na linguagem humana para nós entendermos. Então Deus, Ele transmite a mensagem dEle de uma maneira que nós possamos entender, né? E aí nessa questão Ele também... Fantástico. Ele faz isso, né? Ó, testemunha, vocês querem testemunha? Eu sou o Deus fiel. Mas tudo bem, vamos trazer testemunha, né? Sim. Eu lembrei até de Davi, quando Davi fala assim, ó, o Deus que se inclina, né? O Deus que se inclina a nós, né? Sim. E aí Jesus fala, olha, eu revelei a tua vontade aos pequeninos, né? Ou seja, eu me fiz ouvido por todos, né? Então, Deus, o texto, então o Deuteronômio, ele é estruturado dessa forma, de uma maneira que para o povo daquela época, ao ver essa forma de relacionamento, eles entendessem o quê? Não, o Deus a quem nós servimos é o nosso soberano. Nós devemos fidelidade a Ele. Nós não devemos nos associar com outros deuses, porque nós fizemos uma aliança, exclusividade, um contrato de exclusividade com esse Deus. Lindo isso. E esse Deus com quem nós fizemos esse contrato, Ele já nos deu a graça dele antes do contrato. Nós não recebemos algo de Deus porque cumprimos a aliança. Ele nos deu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos libertou da escravidão primeiro. E depois Ele nos dá a aliança para nós cumprirmos. É o que nós temos também no Novo Testamento, né? Sim. Foi Ele que nos amou primeiro, né? Verdade. Fantástico, verdade. Né? E aí Paulo vai escrever em Romanos dizendo que ninguém vai conseguir cumprir a lei. Isso. E por isso que nós somos salvos pela graça. Né? E por isso que nós convidamos vocês todos a estudarem conosco nesses próximos 3 meses, com essas propostas, visões aqui que nós apontamos, imaginando tudo aquilo que Deus vai falar por meio dos nossos professores a nós. Maravilha. Pastor, obrigado Tamo junto, cara. pela oportunidade de nós estarmos aí compartilhando com os nossos alunos a palavra de Deus. Amém, amém. Que Deus abençoe a vida dos nossos alunos, né, dos nossos professores, para que na transmissão da palavra dele nós sejamos edificados. E domingo a gente se encontra, hein? Domingo Verdade, domingo estaremos aí. Primeira aula já é com a Cleusa. A Cleusa já vai chegar mostrando as ferramentas aqui para nós. Vai ser bacana demais. Maravilha. A você que nos acompanhou até agora, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta. Com certeza é um conteúdo que nós gostaríamos, né, que mais pessoas tenham acesso. Deus abençoe, que a graça de Deus, de Jesus, seja com todos nós. Amém. Amém.